Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Contato. Esse podcast que tem como objetivo trazer histórias, experiências de dentistas que já passaram por muitos desafios nessa jornada da odontologia. E o meu objetivo aqui é justamente trazer talvez um insight, uma dica de alguém que possa nos ajudar a construir algo na odontologia de fato. Alguma virada de chave, alguma mudança de pensamento que às vezes muda tudo. E hoje eu tô aqui com uma pessoa, cara, incrível na odontologia, alguém que eu posso me espelhar como profissional, alguém que eu admiro. Quando eu lancei o desafio para ele, falando assim, bora gravar um episódio do podcast, eu tô começando. E, cara, quando a gente começa alguma coisa, eu pelo menos, né, eu sempre espero o não das pessoas. Eu sempre espero o pior das pessoas. E quando a pessoa diz sim, aí, caraca, a gente comemora. Então, basicamente, foi uma alegria quando ele aceitou estar aqui comigo hoje. O Lucas Ferradães, seja bem-vindo ao podcast O Ponto de Contato. Muito obrigado, é sempre um prazer estar falando de algumas coisas que eu acredito, né? E eu acho que vai ser bastante legal, né? Eu conheço o David já tem um tempo, foi meu aluno. Então a gente vai conversar aqui um pouco sobre o que é a vida dentro da odontologia e fora dela também. Pra vocês conseguirem entender um pouco o que eu penso também sobre essa trajetória que a gente tem que criar aí dentro da profissão. Perfeito. Ele que é nascido em Goiânia, formado pela USP, iniciou aí primeiramente na cirurgia ali e depois se especializou em dentística, né, pela Eco Academy. Isso. E é ali que parece que mudou tudo. E eu quero te conhecer um pouquinho, conta aí pra gente como é que foi o início da tua jornada, mas não da odontologia. Quero te conhecer como pessoa, primeiramente. Me fala aí como é que você galgou os passos até chegar na odontologia de fato. É engraçado, assim, porque eu tava dando aula ontem lá na Eco também, e hoje eu tenho andado bastante, assim, pela América do Sul, falando bastante sobre essa coisa de dentes posteriores, reabilitação com resina de cerâmica e tal. E muitas vezes as pessoas que estão me assistindo, isso pode ser no Instagram, isso pode ser em qualquer lugar, ela imagina que eu sempre quis ser dentista, sabe? E eu brinco assim que eu sou dentista por acaso e professor mais por acaso ainda. Então acabei assim aproveitando as oportunidades que a vida foi me dando durante esse projeto assim, né, de poder construir algumas coisas. Mas eu sou filho de geólogo e psicóloga. Os meus pais, eles vêm de família muito simples e na nossa família lá, a única alternativa que a gente tinha era estudar. Perfeito. Então assim, não tinha como ter outra opção, sabe? E eu nunca tive uma obrigação de fazer, por exemplo, geologia ou psicologia para continuar a carreira dos meus pais e tal. Eu nunca tive isso. Minha mãe sempre me deixou livre, muitas vezes para escolher o que eu quisesse. Só que quando eu era moleque, eu gostava muito de jogar bola, cara. Tipo, muito assim. Era um negócio fora do normal. E cheguei a jogar no Goiás e tal. Aí quando eu fiz 11 anos, tinha lá os treinos que era depois do colégio. Minha mãe, por ter 2 filhos, eu tenho 2 irmãos, e a gente aí fica naquela correria, né? Meus pais e tal, não sei o quê, nananã. Minha mãe parou de trabalhar nessa época pra poder cuidar dos filhos. Meu pai se virando nos 30 lá pra conseguir fazer as coisas. Eu estudei sempre em colégio de rico. E aí, quando eu fiz 11 anos, minha mãe falou assim: se você quiser continuar jogando bola, você vai ter que ir de ônibus, porque não dá mais pra eu te levar, não. Porque tinha um monte de coisa dos meus 2 irmãos também pra ela fazer e tal. Aí tava apertado. Eu falei, tá bom, me ensina a ir de ônibus que eu vou de ônibus. Aí eu ia de ônibus e tal. Eu aprendi a andar de ônibus, tinha 11 anos. Então eu sempre fui mais solto, assim, sabe? Lá em casa. Certo. E aí minha mãe sempre me incentivou a fazer as coisas pra me virar mesmo. Fui criado na rua, assim, eu brinco. Eu gostava muito de estar com meus amigos. Eu nunca gostei muito de estudar. E eu gostava muito de bola, assim. Só que quando eu fiz 17 anos, antes do vestibular, eu não tinha a possibilidade de continuar jogando. Tipo, jogar bola não era uma possibilidade, sabe? Certo. Porque se você perguntar pra mim, meu sonho de criança é jogar futebol. E aí, quando eu falei, quando minha mãe falou isso pra mim, assim, né, essa coisa, você tem que escolher uma profissão e tal, não sei o quê, eu fiquei pensando, assim, nas possibilidades que eu tinha, aí pensei em desenho industrial, pensei em Mas isso com arquitetura. quantos anos? 17. 17 anos. 16 pra 17 ali, que foi o terceiro ano do colegial, que era quando eu tinha que escolher alguma coisa pra prestar vestibular, né? E a gente pensa que nessa época, por exemplo, é uma época que
é cedo ainda, né? 17 anos, mas pro futebol já é uma... Ou você já tá encaminhado, ou você... Exatamente. E assim, eu tive essa possibilidade, sabe? Há algum tempo ali e tal, não sei o quê. Não era ruim de bola. Certo. E 16 para 17 anos você tem que escolher. E aí tem algumas coisas que eu vou falar um pouco sobre isso depois, né? Que é aquilo, você tem que escolher em teoria, que é o que as pessoas consideram, né? O resto da sua vida com 17 anos, que é quando você presta o vestibular. Eu penso hoje muito diferente, por conta da minha história e do que vem depois. Entendi. Aí eu tinha que escolher uma profissão, minha mãe virou pra mim e falou assim, pensa em algumas coisas e tal, eu tinha uma certa habilidade manual, só que quando eu tinha 15 anos, meu pai foi mandado embora da noite pro dia. E lá em casa a gente tinha o estudo. Assim, nunca faltou nada, eu sempre tive muita coisa. Minha mãe sempre fazia força pra eu conseguir ter as coisas, só que, por exemplo, no colégio os meninos tinham tênis da moda, e aí às vezes eu não podia ter, e eu não entendia muito aquilo, sabe? Certo. E eu sempre escutei dos meus pais, principalmente do meu pai, né? Uma coisa que é assim, cara, eu vou te dar as asas, a altura que você voa é contigo. Aí se você quiser comprar uma Ferrari com o teu dinheiro depois, você compra. Eu sempre escutei, sempre fui criado desse jeito, sabe? Legal. Por conta da história também do meu pai um pouco e tal. E aí, nessa coisa do meu pai ter sido mandado embora da noite pro dia, ficar aquela angústia em casa, tipo, como é que paga o colégio dos meninos? Como é que a gente vai fazer? Porque eu estudava em colégio que não era barato em Goiânia na época. Eu fiquei pensando quando eu fui prestar vestibular uma coisa assim, cara, não posso ter chefe, eu não quero ter chefe porque eu não quero que ninguém faça isso comigo. E aí, pensando nessa possibilidade, a primeira coisa que vem na cabeça muitas vezes é medicina, né? Eu nunca gostei de estudar, cara. Aí é aquela coisa, cara, medicina tem que estudar muito. Tem que estudar muito pra medicina. E tem que estudar 2 vezes, porque, por exemplo, meu irmão é médico. Ele fez o vestibular pra entrar na faculdade, que é super difícil. Depois ele tem que prestar um vestibular mais difícil ainda, que é pra ele entrar na residência. Então, assim, eu não queria essa vida. Aí eu falei, tá, medicina não dá, qual outra? Aí veio odontologia. Aí eu prestei odontologia e passei nas faculdades que eu prestei. Eu prestei Federal de Goiás, prestei Unicamp, Unesp e USP. Aí eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos. Escolhi a USP porque meus pais estudaram na USP, minha família é de São Paulo. E aí vim pra São Paulo, só que naquela situação, né? Tipo, eu gostava de Goiânia, eu gostava dos meus amigos lá, da minha vida lá, vim sozinho, minha família ficou inteira lá, e você fica naquela angústia, falando assim, cara, eu quero voltar, isso aqui não é pra mim. Então eu brinco que eu vim querendo desistir, sabe? E tem uma questão sobre crescimento, né? Que eu acho que a gente cresce muito rápido quando a gente sai perto da mãe. É absurdo, assim. É absurdo, um né? Quando a negócio gente fora do sai de normal. perto do pai e da mãe, a gente é obrigado, a vida, ela nos ensina. Porque, assim, tudo quando a gente tem o nosso pai e nossa mãe ali, pertinho, é cuidado. Você não tem muita responsabilidade, né? Quando você tá com Exato. seus pais ainda. A gente não sabe, né? Só quando a gente sai de perto disso, basicamente é obrigado a crescer. É engraçado isso, porque aí você tem que amadurecer muito rápido, né? E aí é aquela coisa, e eu nunca falei isso pra minha mãe. Então minha mãe, ela ficou sabendo dessas coisas depois só. Que é aquela coisa, eu não vou vir pra cá com 17 anos pra 18, ligar pra minha mãe e falar assim, mãe, isso aqui não é pra mim, não tô gostando e tal. Imagina a angústia. E aí eu fui sustentando o primeiro ano e tal, não sei o quê. Eu nunca gostei muito das coisas, e aí meu objetivo nessa coisa aí desse primeiro ano era sempre passar nas matérias pra não tomar pau. Aí passei, só que sempre naquele negócio. Aí veio o terceiro semestre. Lá na USP, no terceiro semestre, tem uma disciplina chamada microbiologia oral. Microbiologia oral foi uma disciplina que não, assim, foi bem difícil pra mim. Muito difícil. Aí eu tomei pau nessa disciplina. Quando eu peguei a nota no final do semestre ali, que era 2007 isso, e eu vi que eu tinha tomado pau, eu liguei pra minha mãe. Eu lembro até hoje, assim, eu tava na frente da República que eu morava lá em, assim, perto da Paulista. Desci pra tomar um café e tal, liguei pra minha mãe, na frente do negocinho lá, que era uma lanchonetinha, tipo uma padariazinha assim. Aí liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, isso aqui não é pra mim não, eu vou desistir, pra mim não dá. Minha mãe é psicóloga, né? Aí minha mãe fez um combinado comigo, que ela falou assim, Lucas, vamos fazer o seguinte, vai até o fim do ano, e aí você vê o que acontece, depois se você quiser desistir, você desiste. A gente nunca teve essa obrigação, sabe? Certo. Por isso que eu penso um pouco diferente dessa coisa de você ter 17 anos e escolher o resto da sua vida como profissão. Sim. Eu brinco assim, cara, eu estou dentista, eu estou professor, eu não preciso morrer isso. Porque a minha vida eu me transformei durante vários momentos assim, sabe? E aí minha mãe falou pra eu ficar até o final do ano, eu fiquei até o final do ano, só que aí no segundo semestre dessa época aí eu comecei a entrar no futebol universitário. E aí comecei a jogar pela seleção da USP. Aí quando eu entrei num outro nível de esporte lá dentro da universidade, aí eu comecei a gostar da universidade. Então assim,
Cara, minha faculdade virou futebol. Eu morava lá no clube que tem lá dentro da USP, que é o CP USP. Eu ia pra escola, pra faculdade, assim, e tal, não sei o quê. Fazia o que tinha que fazer, passava de matéria. Nunca fui o melhor aluno. E eu vivia pelo futebol. Então, assim, era futebol, 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 futebol. E aí viajava às vezes, jogava não sei o quê. Aí tinha 6 jogos no final de semana. Eu jogava em tudo quanto é canto, futsal, futebol de campo e tal. E aí, nisso, jogando bola, fui, né, naquela coisa de gostar muito dessa parte da universidade, fui passando nas matérias e tal, tinha tomado pau em microbiologia, não tinha atrasado meu curso, eu fazia noturno. Ao mesmo tempo, eu entrei em alguns estágios, fiz alguns estágios durante esse processo, eu acho que é importante, assim, para quem tá na faculdade fazer estágio, que daí você vive um pouco a realidade fora do que é a faculdade, que Certo. não te ensina um monte de coisa. E aí fiz uns estágios e tal, não sei o que, trabalhei no serviço de urgência da faculdade, fazendo um monte de acesso endodôntico lá, porque aí é tirar a dor, né? Então fazia acesso, fazia não sei o que lá, medicava e não sei o que, nananã. Fiz estágio em clínica particular, fiz estágio na Lira, que é uma clínica que tem aqui na Bela Vista ali. E aí fui levando as coisas e tal, não sei o que. Fiz estágio na Imbra também, que era uma clínica que todo mundo conhece que, né? Foi bem difícil aquela época que quebrou e tal. Aí chegou o último ano da faculdade, isso era 2011, 2011? 2011. O último ano, entre 2006 e 2011 era o sexto. Eu não queria me formar, cara. Sério? Sério, não queria. Porque eu falei assim, cara, se eu me formar, eu vou perder o futebol. Eu vou ter que parar de jogar. Não queria me formar. E aí, o que eu pensei? Pra eu não perder o vínculo, e vou me formar, não tem outra opção, né? Eu tenho que me formar. Pra eu não perder o vínculo com a USP, pra ter a matrícula. Eu não tô falando que isso é certo, tá? O que eu pensei? Falei assim, vou prestar outra faculdade. Eu não ia fazer a faculdade. Eu só queria a matrícula lá dentro pra poder jogar os campeonatos como aluno da USP. Certo. Prestei educação física. Prestei educação física, passei em educação física. Só que durante esse período aí, como eu treinava em horários que eram meio que o intermediário do aluno do integral pro aluno do noturno, muitas vezes eu chegava atrasado nas clínicas, assim, 15, 20 minutos. Eu nunca fui a pessoa mais certa do mundo, sabe? Por isso que eu falo assim, acho que a gente tem que ser agente. E aí eu chegava atrasado, e aí tem uma disciplina lá na USP, que é a disciplina de cirurgia, e a pessoa que cuidava da lista de chamada, ela tirava a lista com 15 minutos. Se você não chegou, não assinou a lista, tirou a lista lá, tal, não sei o quê. Chegou o final do ano, eu achando que eu ia me formar, recebi a informação que eu tinha reprovado por falta. Então não me formei nos 6 anos. Só que eu tinha passado na educação física. Aí eu falei assim, cara, e agora? Porque se eu me matriculasse na educação física, eu perderia a vaga da odontologia, porque eu não posso ter duas vagas, duas matrículas ao mesmo tempo. Fiz um requerimento lá pra pró-reitoria e tal, não sei o que, no final consegui. Aí em 2012, que foi o meu último ano de odontologia, eu fiz uma disciplina só à noite, que tinha 2 dias na semana que tinha aula, que era cirurgia, pra me formar, então eu fiz cirurgia 2 vezes. E não é que eu não gostava, tanto que eu fui depois pra essa área, sabe? Sim. Mas aí eu cheguei atrasado, eu passei com nota, mas reprovei por falta. E fazia educação física. Aí me formei. E aí é engraçado, porque assim, dentro da minha história, eu nunca tive essa coisa do que eu vejo das pessoas, a maior parte delas, sabe? Tipo, o cara escolheu odonto, ele entra na faculdade com aquele sonho, cara, eu quero abrir meu consultório, eu quero fazer uma especialização em tal área, eu quero fazer um mestrado não sei o que lá, eu quero fazer não sei o que, eu quero que meu consultório tenha não sei o que lá, eu quero abrir um consultório não sei aonde. Eu nunca tive isso. Em nenhum momento eu tive isso. Eu queria, depois que eu me formei, principalmente, eu queria ganhar dinheiro suficiente pra conseguir sobreviver, pagar minhas contas e continuar jogando E bola. jogava futebol. Era isso. Minha vida era isso. E virou isso. E aí, o que eu fazia? Eu trabalhava segunda, quarta, sexta e sábado. Terça e quinta eu ia pra educação física, pra IFE. E aí eu treinava todos os dias. Então, assim, eu trabalhei no primeiro ano, eu tive muita sorte. Aí eu acho que é onde entra o futebol e o esporte na minha vida. Eu sempre fui ligado no esporte. Eu conheci muita gente fora da odontologia no futebol e dentro. E Legal. como a odontologia, querendo ou não, é uma faculdade que é elitista, pra cacete, assim, Uhum. muitos dos meus amigos que jogaram bola comigo já tinham consultório quando eles formaram. E aí eu recebi convite pra trabalhar. Trabalhei numa Sorridentes Bom Retiro e trabalhei numa clínica na Emboimirim, lá na Zona Sul, que é perto, inclusive, de onde a minha mãe cresceu, lá no Jardim Ângela. E aí, nesse negócio dessa loucura, tal, não sei o quê, trabalhando desse jeito, o que acontecia? O treino da educação física era sempre no almoço, das 11h30 a 1h. Então eu parava de atender, eu ia atender, chegava às 8h,
Parava de atender às 11, como eu tinha mais flexibilidade, eu tive muita sorte com essas coisas, sabe? Parava de atender às 11, pegava o metrô, porque eu não tinha carro, né? Pegava o metrô, ia pra USP, treinava das 11h30 a 1, voltava, tava atendendo de novo 1h30. E aí até às 8 da noite. Fiz isso sei lá quantas vezes. Nesse meio tempo, fui jogando bola, tal, não sei o que, nananã, e aí foi esse primeiro ano de formado. Segundo, no segundo ano de formado, eu tive uma disciplina chamada Fisiologia da Atividade Física. E aí, lá na educação física, o pessoal que cuida de atleta faz muito teste bioquímico com saliva. Então, eles usam marcadores salivares para entender o nível de estresse que o atleta tá. Certo. Quando eu vi isso lá, eu virei para a professora Neide, que é uma das minhas referências hoje, né? Ela brinca, ela foi uma mãe para mim dentro da odontologia, que é do departamento de prótese bucomaxilar da USP. E ela tem lá dentro a linha de pesquisa em odontologia do esporte. Aí eu falei com a professora, falei assim, ó, lá na educação física os caras estão estudando saliva, professora. Ela falou, é mesmo? Falei, aí apresentei os dois professores, que é o Alexandre Moreira e a professora Neide. E segui minha vida fazendo isso, sabe? Quando foi o final de 2014, a professora me ligou. Aí ela falou assim, Lucas, é o seguinte, um dos meninos que ia entrar aqui no mestrado não conseguiu o TOEFL. E vai sobrar uma vaga, assim, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, o departamento de prótese buco não era, na minha época, um departamento que era muito concorrido. Eu não sei como é que tá hoje. Então, assim, não era igual dentística, por exemplo, que tem, sei lá, uma fila de espera para poder entrar no mestrado, que tem um monte de gente querendo entrar e tal. Na prótese buco, não, porque é triste isso, né? Mas, assim, a pessoa não quer fazer olho, quem fez a faculdade, não quer fazer olho, não quer fazer orelha, não quer tratar de paciente oncológico. E eu comecei a lidar com esses pacientes quando eu entrei no mestrado. Porque eu tinha inglês, minha mãe me arrastava com inglês quando era menino, fiz inglês e tal. Aí entrei no mestrado. Por quê? O que eu pensei? Falei assim, cara, vou ter o vínculo como aluno da USP. Eu não preciso fazer educação física mais. E eu vou estar dentro da área que eu escolhi como profissão. Beleza. A minha linha de pesquisa no mestrado foi ciclo de Krebs. Então, qual que é a influência da atividade física, do exercício de alta intensidade no pH da boca? Foi isso que eu estudei. Que legal. Que, querendo ou não, tem muito a ver com o que eu estudo hoje. Não sei se você conhece uma pessoa chamada Andréa Tolentino. Ela fala muito sobre isso, que é atleta, odontologia do esporte, pH. Ela foi aluna da Ana Cecília e estudou essas coisas e ela foi da minha turma de mestrado. Então, a gente tem uma relação da saliva com o que acontece hoje. O Paulo Vinícius fala muito disso também. Legal. Que é essa coisa da síndrome de envelhecimento por conta do estilo de vida da pessoa, tem muita relação com essas coisas e eu estudei isso lá atrás, que tem uma relação com o que eu faço hoje. Só que eu nunca imaginei que isso ia fazer alguma diferença, né? Entrei no mestrado pra quê? Eu não queria ser professor, eu só queria ter o vínculo. E aí aquela coisa, eu não tinha grana pra pagar a especialização na época, eu falei, vou fazer. Aí fiz o mestrado, tal, não sei o quê, terminei o mestrado, quando eu tava terminando o mestrado, surgiu a oportunidade de jogar o profissional. Aí eu joguei o Campeonato Paulista de Futsal, o profissional, por Santa Bárbara e por Praia Grande. Aí fiquei jogando de 2015 até 2019. Foi perto da pandemia ali. Então eu cheguei no futebol dentro do máximo que eu poderia chegar dentro da trajetória que eu vivi, sabe? Certo. E aí, nesse meio tempo, 2015 ali, o que acontecia, né? Muitos dos meus amigos que jogavam bola comigo me procuravam para fazer consultas. Aí eu fiquei pensando, cara, eu tô levando dinheiro para as outras pessoas e tal, vou alugar uma sala. E aí eu falo assim, as pessoas muitas vezes esperam estar prontas, né? A gente tava conversando agora antes, né? Cara, a gente só vai ficar pronto e a gente só vai ter paciente a partir do momento que você tem o espaço. Então, assim, enquanto você não tiver esse espaço, que é aquela coisa, cara, eu não tô pronto. Você só vai fazer força quando você tiver a necessidade de fazer. Enquanto você só quiser fazer, você não faz força, sabe? Legal. Porque você pode escolher outras coisas assim, mais confortáveis. Então, o que eu fiz? Aluguei a sala. Minha mãe me ajudou um pouco nessa época e tal. Aluguei a sala, começou a encher a sala, aí encheu um dia, encheu 2 dias e tal, não sei o que, começou a ficar apertado ali. Eu tinha uma menina que era da minha sala na época, que trabalhava perto. E aí a gente decidiu alugar uma clínica e abrir uma empresa. Então, abri uma sociedade com ela, abri uma primeira clínica em 2015. Aí a gente abriu essa clínica e tal, começou a andar ali. E eu sempre tive muita dificuldade com relações interpessoais. Até pouco tempo atrás, assim, até a época do cabelo roxo ali, eu tinha bastante dificuldade. Eu lembro do cabelo roxo, tá? Tinha bastante dificuldade com algumas coisas de me posicionar e tal. E aí as coisas foram acontecendo e tal. Eu tinha um relacionamento da época.
E aí veio aquela coisa de precisar casar e tal, porque eu já tava namorando há 8 anos. O errado era eu, né? No final das contas. 8 anos, né? Sabe? Uhum. Só que é aquele negócio, né? Vem aquela pressão, aí, você tem que casar, você tem que casar. Eu não queria casar. Aí pedi em casamento, fui morar junto. Aí fui morar num lugar que eu não queria estar no final das contas. E assim, a gente foi. Aí é aquela coisa, né? Eu fui entrando num parafuso mental, porque a parte pessoal começou a desandar e a parte profissional também. E tem que estar correlacionadas ali, né? Aí a parte profissional começou a desandar porque, como eu não falava muitas coisas que estavam assim, me incomodando, algumas coisas eu ia engolindo. Aí chegou uma hora que eu explodi e eu larguei. E aí o que aconteceu? Eu parei de ter vontade de ir pro consultório. Isso foi 2018. Aí pedi a menina em casamento, comecei a morar junto. Cara, 2018, novembro, setembro ali pra frente, setembro, outubro, novembro pra frente, cara, minha vida foi ladeira abaixo. Porque até ali tava tudo bem, sabe? Tava tudo acontecendo dentro do que tem que acontecer. Eu nunca tive uma aspiração gigantesca com algumas coisas, né? Não queria ser um cara conhecido, nunca tive essa vontade, sabe? Aí, o que aconteceu, né? Começou ladeira abaixo. Entrei numa depressão fodida, cara. Tipo, muito forte, assim. Entrei nessa depressão. 2018. 18. E aí chegou um momento que eu dava, tipo, 8h40, assim. Eu ligava pra secretária e a paciente tava marcada às 9. Aí eu olhava pra ela e falava assim, cara, pode desmarcar todo mundo hoje que eu não vou. Aí o que começa a acontecer? Falta dinheiro, né? Certo. Começa a faltar grana. E nisso você não se sente valorizado também ao mesmo tempo. Fica aquela coisa de correr atrás do rabo o tempo inteiro. Você não sabe pra que caminho que você... Tem muita gente que tá vivendo isso aqui. Sim. Que eu tava vivendo naquela época. E é por Vende isso o que eu almoço uso, pra comprar janta, né? Por isso que eu uso muito dessa história, muitas vezes, quando eu tô dando aula, para as pessoas entenderem o que é essa Tá aí um ponto, essa rapidinho, coisa. fazendo um parâmetro aí do teu curso, que, cara, eu tive a oportunidade de ser aluno dele. Foi um curso, assim, que me mudou como dentista, saca? Mas não só pela técnica, porque tecnicamente foi bom pra caramba. Assim, mudou a minha visão de odontologia, as minhas restaurações. Sim. Comecei a mudar mesmo a forma que eu fazia, né? E só que não foi só isso. Cara, tem um insight ali, tem uma motivação que eu acho que dá uma... Eu acho que é isso. As pessoas, muitas vezes, elas esquecem do objetivo delas. E aí eu acho que esse é o problema das pessoas hoje. Perfeito. Que é o que eu vejo muito no Instagram. Um querendo tá certo, o outro tá errado. Aí o outro tá querendo tá certo, esse aqui tá errado, e as pessoas ficam nesse embate, e se o cara não concorda comigo, ele tá errado e ele é ridículo, ou o contrário. E eu sou completamente contra isso. Cara, você quer concordar comigo, tá tudo certo. Você não quer concordar comigo também, tá tudo bem. E a gente não precisa falar a mesma língua o tempo inteiro, desde que você tenha argumentos pra sustentar a tua opinião. Eu falo as coisas que eu falo porque eu vivi o que eu vivi. E eu falo isso porque eu tenho consciência do que é, entendeu? Legal. Então, pra mim, eu acho que essa coisa do ser é muito diferente. Porque muitas vezes pessoas, eu vejo isso, né? No Instagram é muito comum. A pessoa lá no Instagram parece um negócio, só que fora dele é outra coisa. Você que conhece as pessoas, assim, aí você vê lá no Instagram, Sim. você fala assim, cara, essa pessoa não tem nada a ver com o que ela é na realidade. E muitas das vezes não só de pessoa, personalidade, mas às vezes até mostra um padrão de vida que no Instagram você olha assim, cara, como é que eu vou ser essa pessoa? Exatamente. E aí chega... Nem é isso, entendeu? Às vezes é um carro parcelado em 70, 80 vezes, só pra manter o padrão e a gente aqui com uma vida simples, às vezes... É muito engraçado isso, cara. Vale mais a pena. Porque assim, a pessoa quer mostrar ali um sucesso que ela não tem. Perfeito. Então assim, aí eu brinco com essas coisas quando as pessoas estão falando disso, porque eu tô no Instagram, né? Eu odeio o Instagram, cara. Eu não gosto do Instagram. Então assim... Não parece, né? E aí esse é o ponto. Porque assim, as pessoas às vezes ficam... E aí é onde eu acho que você tem que entender o seu jeito. Porque as pessoas criam algumas receitas muitas vezes e parece que se você não faz a receita, você tá fazendo errado. Faz o método, né? Que é o que você escuta de todo mundo dentro do Instagram. Cara, você precisa mostrar o seu lado pessoal para você criar uma conexão. Eu criei a conexão com as pessoas dentro da minha história profissional. Que é o meu pensamento dentro da profissão, a minha opinião dentro da profissão. Eu não sou um robô lá dentro. Mas eu mostro as minhas opiniões dentro da profissão. Aí eu pergunto para as pessoas muitas vezes, né? Que às vezes eu comento sobre isso e pergunto assim, cara, o que você sabe da minha vida pessoal? Tanto que você falou hoje, né? No começo. Eu não conheço o Lucas. Por quê? Porque eu não mostro nada da vida pessoal lá. E eu não vou mostrar, cara.
eu não quero mostrar, eu não gosto de mostrar, só que eu preciso estar lá porque o Instagram é uma ferramenta para eu poder, assim, viver a vida que eu gostaria. Que é exatamente as coisas que a gente precisa repensar muitas vezes dentro desse ponto, que é assim, o que que a gente se perde, né, no negócio? A gente esquece do motivo de estar trabalhando. É muito doido isso, cara. Porque as pessoas esquecem por que que elas trabalham. E aí não sabe por que que tá fazendo. Aí é onde entra na encrenca, porque você não sabe o que que você tá fazendo. Qual que é o objetivo do Lucas? Parar de trabalhar o mais rápido possível. Que legal, velho. Esse é meu objetivo. Então, assim, a odontologia, ela é a ferramenta para eu viver a vida que eu gostaria. As pessoas perguntam assim, Lucas, você ama odontologia? Aí eu falo, não. Sem nenhum problema em ter essa resposta. Porque eu não sou obrigado a amar uma coisa que eu faço. Não significa que eu desgoste. Perfeito. Só que eu gosto muito. Só que pra você falar assim, você ama? Eu amo jogar bola. Eu amo minha família. Eu amo estar com eles. Eu quero ter mais tempo com eles. E eu não posso ter hoje. Mas eu tô hoje construindo a possibilidade de daqui a pouco ter tempo com a minha família. Que é esse o ponto. As pessoas esquecem o motivo do trabalho. E aí eu pergunto assim também, vocês sabem quando que vocês vão ter felicidade com a profissão? Você tem noção? Quando é que você vai ser feliz Eu gostaria fazendo o de que você saber. faz? Você vai ser feliz fazendo o que você faz o dia que você tiver retorno financeiro. Enquanto você não tem o retorno financeiro, você se sente frustrado. Porque você pensa, cara, eu me mato aqui de trabalhar e eu não tenho retorno dentro do meu trabalho, pra que eu tô fazendo isso aqui? Isso é uma verdade. A partir do momento que você tem o retorno, cara, eu vivi isso, por quê? Porque eu passei por todas as fases possíveis. E aí, quando eu comecei a ter retorno financeiro, eu falei assim, cara, é uma profissão absurda de boa. Entendeu? Então, assim, se a gente entende isso, por que que eu trabalho? O que que eu tô fazendo? Pra que que eu tô fazendo? Pra quem que eu tô fazendo? Fica muito mais fácil. Porque senão você vai ficar sempre correndo atrás do rabo porque você não sabe o que que você tá fazendo, cara. Então, assim, eu tenho um pensamento que é muito contrário à grande maioria. Eu sei disso. Porque a gente escuta isso no Instagram. Você tem que amar o que você faz. Eu acho que você tem que encontrar uma coisa que você não desgoste e você tem que ficar o melhor naquilo lá. Então você tem que encontrar alguma coisa que você seja razoavelmente bom, que você não desgoste e você tem que se tornar o melhor naquilo. Então, assim, só pra completar a história, aí entrei nessa depressão, não queria mais trabalhar, começou a faltar dinheiro. Aí quebrei a clínica, culpa minha, só que nisso eu peguei um empréstimo. Culpa minha, cara. Tudo que deu errado na minha vida foi minha culpa. Não foi culpa de ninguém, foi tudo eu. Você é bem resolvido consigo mesmo. 100%. Porque foi minha culpa. A partir do momento que eu me entendi, foi a época do cabelo roxo. O que que aconteceu? 2018, final de 18, 19 e 20, cara, foram os piores anos da minha vida. Então, assim, eu não queria estar morando onde eu tava. E aí, aquela coisa, né? Comecei a trocar o dia pela noite, pandemia, né? Você tem que ficar 24 horas no mesmo lugar. Tinha quebrado a clínica, tava... Cara, você olhava pra mim... Eu fui ontem dar aula na escola, e a Ivani veio falar comigo. A Ivani é uma das professoras assistentes lá. Ela falou assim, cara, nessa época eu olhava pra você e dava pra ver que você tava mal. E toda vez que eu chegava lá na escola, eu escutava, Lucas, você precisa descansar. Aí vocês vão entender por que que eu escutava isso. Mas assim, o que que aconteceu, né? Entrei nesse parafuso, peguei o empréstimo. Veio a pandemia, peguei o empréstimo no final de 2019. É óbvio que eu não paguei nenhuma parcela. Aí o que que aconteceu no final de 2020? A gente terminou o relacionamento. Aí terminei o relacionamento, eu moro em São Paulo, eu não tenho casa própria, então eu moro de aluguel. Eu não sabia como eu ia pagar meu aluguel, eu não sabia como que eu ia trabalhar, eu não sabia como é que eu ia pagar o aluguel da clínica, eu não sabia como que eu ia fazer nada. Eu não sabia, por quê? Eu não tinha paciente mais, porque eu não tava trabalhando. Tava trabalhando nas coxas, assim, sabe? Aí foi aquela coisa daquele baque que a vida dá na gente, cara. Só que aí é uma vantagem isso, querendo ou não. Porque a partir do momento que você chega no fundo do poço, você não tem medo de voltar mais. Perfeito. Porque aí é daqui pra frente. Aí eu fiz tudo virar o que Só virou. dá pra olhar pra cima, né? Não tem mais olhar pra baixo. Exato. Eu fiz virar de um jeito que hoje eu tô onde eu tô e muitas pessoas me olham como uma pessoa que é referência na área, né? Eu nem me considero isso, mas as pessoas me olham dessa maneira. Mas hoje eu tô nessa posição. Eu fui, assim, eu tenho um crachazinho lá de palestrante do SBOE, do Congresso Clínica, dei aula na Colômbia esse ano, num congresso. Tive 4 turmas fora do Brasil, 4 turmas fora do Brasil esse ano. E as pessoas esquecem muitas vezes que é aquela coisa do que eu tava falando sobre como que eu tava no começo de 2021. Porque eu passei por todas essas coisas, tive que pegar o empréstimo e tal, não sei o que, nananã. Eu não sabia quanto eu tava devendo, cara. Eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu não teria feito a força que eu fiz. Eu sabia que era muita grana.
mas não sabia quanto era exatamente. Eu descobri isso no final de 2023, que foi quando eu terminei de pagar. Porque eu tive uma pessoa, ainda tenho hoje, que me ajuda bastante dentro dessa parte financeira, sabe? Que começou a me ajudar naquela época e tal, Legal. não sei o quê. Eu tive muita ajuda, cara, de muitas pessoas e eu sou muito grato. Mas eu tava devendo tipo 500 mil, Rapaz. entendeu? Tipo, imagina o tamanho do buraco que eu tava. E aí começou 2021, aquele buraco e tal. Eu tinha escolhido odontologia pra minha vida. Eu falei assim, cara, vou desistir. E eu já tinha pensado várias vezes, né? Na faculdade eu pensei em largar. Depois que eu me formei, uma época ali, eu pensei em largar também lá pra 2016 ali. Aí veio essa fase, 2020, 21 ali, que eu tava pensando em largar todos os dias. Falei assim, cara, isso aqui não dá mais. E aí você começa a não ter paciente e tal. Aí veio o Gustavo Escudeiro, que é um dos meus melhores amigos. Nisso, lá em 2018, uma pessoa que me sustentou muito dentro da clínica foi o Diego também. Você conheceu o Diego ou não? O Diego que É ele falou comigo, o mesmo, assessor? Nossa, ele ele foi é meu gente. estagiário, cara. Que legal. Que é o cara que me ajuda hoje pra caramba. O Diego foi meu estagiário lá em 2014. Gente boa E demais. ficou comigo, se formou, começou a trabalhar pra mim. Então, a ligar pra secretária, não quero ir. O Diego atendia os pacientes sabe aquela coisa? Botei numa fogueira absurda, assim. E ele, então, por isso que o Diego me conhece muito, ele sabe as coisas e tal, e fica tudo na mão dele, é uma pessoa que eu confio pra caramba. Mas aí veio nessa coisa, tipo, cara, veio o Gustavo e falou assim, Lucas, por que você não faz uma especialização aqui na escola, cara? Era o começo da ECO, foi a primeira turma. O Garófalo, o Escudeiro, o Buzo e a Maria tinham acabado de começar aquele projeto lá. A escola tinha acabado de abrir, tinham lançado uma turma de especialização no final de 2020. E aí o Gustavo veio falando comigo, né, o Escudeiro. Aí eu fiquei pensando assim, né? Falei assim, cara, será? Por isso que eu falo, você não vai estar pronto. É impossível, sim, você não vai estar pronto. Aí eu falei assim, vou fazer a especialização. E o Garófalo foi a pessoa que mudou minha trajetória dentro da odontologia, cara. Aí não tem como falar que não foi, porque eu sempre converso muito com ele, é uma pessoa que é muito referência pra mim. É muito louco hoje o Garófalo virar pra mim e falar assim, Lucas, eu queria que você estivesse fazendo parte disso, ou ele me ligar pra tirar alguma dúvida de alguma coisa, Que ou legal, pedir algum cara. artigo, porque ele é o cara que é a minha referência, sabe? Que história de vida. E eu tenho outras referências também que eu fui conhecendo ao longo do tempo, mas o Garófalo foi a pessoa que mudou a trajetória toda. Porque o que aconteceu, cara? Eu entrei na especialização, eu não sabia nem como é que eu ia pagar a especialização. Que louco. Custava mais de R$ 2.000 na época, era 2.500 eu acho, 2.800 eu não lembro exatamente. É, E aí eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu vou pagar? E aí é o que eu falo, tipo, eu não tava pronto. Cara, porque eu não tava nem um pouco estabilizado financeiramente pra entrar nessa especialização. Só que aí o que que eu pensei? Cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu não tô fazendo pra mudar minha vida. Entrei na especialização, assisti a primeira aula. E quem me colocou na especialização muito foi o Gustavo, né? Que ficou me enchendo o saco. Vem fazer especialização, vem fazer especialização e tal. Nananana. Entrei. Primeira aula. Foi em abril de 2021. Então a minha trajetória na dentística ela é mais recente, né? Porque antes eu tinha feito atualizações em implante, as atualizações em cirurgia e tal. Nunca fiz uma especialização, sabe? Fiz o mestrado e as atualizações e fazia isso no consultório. Prótese sobre implante, cirurgia, implante e tal. E eu gostava disso e gostava da parte de reabilitação que eu tinha, assim, entrado em contato com os pacientes oncológicos lá do mestrado. Então eu tenho uma tranquilidade para atender esse tipo de paciente hoje, sabe? Eu sou uma mistura, assim, de coisas, sabe? E eu acho que o dentista ele fica bom nesse momento, que é quando Que você legal. mistura um monte de coisa e começa a entender, não o que você faz, porque eu já não faço mais cirurgia, por exemplo. Mas eu entendo o que, que a cirurgia precisa, ou o que, que a periodontia precisa, ou o que, que a endo precisa, para eu fazer um diagnóstico direito, planejar direito. Muitas vezes eu tenho a opinião de outros profissionais que são especialistas nisso, para conseguir levar ali. Eu acho que o diagnóstico é muito largado, muitas vezes, né? Sim. Então, mas aí entrei na especialização, assisti a primeira aula do Garófalo, cara. Uma aula que ele fala de amálgama e resina. Juro por Deus, aquela aula terminou, era terça à tarde a especialização, era uma especialização semanal, da terça das 2 até as 9 horas, 9:30 da noite, ali 10 horas da noite, dependendo do dia, né? E aí eu assisti a primeira aula, cara, juro por Deus, assim, eu saí daquele dia pensando que eu era muito ruim. O Garol falou, esse professor te incomoda. E eu me transformei nesse professor. Por quê? Porque eu saí desse jeito, que eu saí incomodado aquele dia. Eu falei assim, não é possível, cara, eu sou muito ruim, eu preciso fazer alguma coisa, não tem condição.
Que é aquilo que eu faço às vezes de pergunta, que eu fiz esses dias no Instagram. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você tinha quanto tempo de formado aí, mais ou menos? Eu tinha, quando eu entrei na especialização 21, eu tinha 9 anos. Cara, as pessoas acham que não pode mudar, né? Então, é isso que eu falo, tipo, por isso que eu falei no começo, cara, eu estou professor, eu estou dentista, eu estou, sabe? Eu acho que, assim, se eu fosse morrer amanhã, achar que eu vou morrer amanhã, aí tá tarde. Mas se eu, sabe, se eu, olha, a da minha hora, vida se transformou completamente de uma pessoa que não sabia pra onde ia, que não sabia Não tinha como é que ia pagar o aluguel, que não sabia dessas perspectiva, né? coisas, lá em 2021, para 2025, 4 anos e meio depois, eu tá hoje no Congresso Clínica, no SBOE, viajando na América do Sul, eu tive 26 turmas esse ano. O meu calendário do ano que vem já tá fechado, praticamente. Por quê? Porque é aquela coisa, Que cara, minha massa, vida se velho. transformou em 4 anos praticamente, assim, basicamente 4 anos mudaram tudo. Aí você fica pensando assim, cara, 4 anos é muito tempo, é pouco tempo, depende da referência que você tá levando. Só que aí entra um ponto que é assim, muita gente me pergunta, Lucas, o que que você fez? Aí vocês estão vendo a história inteira, né? Tipo, você tá vendo tudo que aconteceu comigo. Você pode fazer tudo igual, você Não, não chega no mesmo lugar. não vai Que é servir, o que né? eu não concordo com a internet. Que Ah, legal, eu vou velho. te dar uma receita aqui, se você fizer isso aqui, você vai chegar em tal lugar. Não vai. E aí eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência. E não é porque eu falo do jeito que eu falo que você tem que concordar comigo também, porque eu também não sou dono da verdade e eu nem quero ser. Eu quero ser a pessoa mais simples possível para chegar em algum momento, a pessoa virar para mim, que é isso que você falou agora, que eu recebi mensagem da aula de ontem, eu recebo nos cursos, Lucas, escutar o que você falou mudou minha vida. Que é essa coisa de ser útil. Eu acho que a Claro. gente tem que, como ser humano mesmo, ser útil pros outros. No sentido de não ser trouxa. Mas você tem que ter aquela coisa, cara, eu consigo ajudar pessoas com o que eu faço. Não prometendo o impossível. Porque muita gente promete o impossível. E o impossível hoje as pessoas têm que ter mais consciência. Aí as pessoas ficam naquela coisa, ah, mas você não tem dó das pessoas que caem nessa ladainha às vezes e não sei o quê? Eu não tenho. Porque todo mundo é adulto. Todo mundo tem o Google para pesquisar, todo mundo tem o chat GPT para pesquisar. Quando tem, por exemplo, uma situação que você vai comprar alguma coisa numa loja online, eu tenho certeza, todas as pessoas entram no Reclame Aqui para pesquisar a reputação da loja. Por que com dentista, com professor, com outras pessoas, a pessoa não faz uma pesquisa antes de entrar no negócio? E aí, depois que tá lá dentro, começa a reclamar? Depois que deu errado, começa a reclamar? Você podia ter feito alguma coisa antes. Eu acho que a gente tem... Todo mundo é adulto. Eu acho que tá errado muita coisa de fazer e falar coisas que não deveriam ser faladas, mas ao mesmo tempo eu acho que tá errado também a pessoa que quer mudar o mundo sem mudar o ladinho dela ali. Só pra gente não perder esse fio aí. é, Cara, você falou uma coisa uma vez, acho que foi no Instagram. É, foi no Instagram. Eu tava acompanhando e aí você joga uns insights ali. E aí você tá falando assim, cara, várias coisas dão certo na odontologia. É aquilo. Como assim? Várias coisas dão certo na odontologia. Eu vou pegar aqui 3 técnicas. Eu vou te mostrar que as 3 vão dar certo. Acabei de fazer isso. Então, É. aí você foi lá, vou fazer, acho que foi uma indireta. Eu fiz a Aí mesma no indireta, eu gesso- fiz com 3 resinas, no gesso e no modelo de silicone. E sabe o que é o problema? Que eu acho que, tipo assim, por exemplo, se eu for bom só no gesso, tipo eu, tecnicamente aqui no meu consultório, eu vou advogar só pelo gesso. Eu vou falar, faz só o gesso. Quem faz silicone tá errado, pô. É isso. E eu acho que isso não serve só pra indireta, tá? Serve pra tudo, mano. Na odontologia. Cara, é muito louco isso, porque assim, como eu vivia os dois lados, né? Então, assim, hoje eu sou professor e eu tenho parceria com um monte de empresa. Que legal. Tem muita empresa que tá comigo. O Ivoclar, Solventum, Ultradente, a Univete, a Quinelato, a PHS, a Care, quem mais que tá? A UG. Cara, tem uma galera. Eu esqueci de alguns, vocês me perdoem, tá? Mas se você pensar, as maiores empresas, elas me ajudam no sentido de disponibilizar material para os meus alunos. E eu disponibilizo algumas coisas dos produtos na internet. Por que eu falo assim? Para o professor que está falando daquele assunto, é muito fácil falar que você precisa daquele material. Por quê? Porque ele não precisa comprar. Que legal. Então, assim, eu acho que assim, a primeira coisa que eu falo para as empresas eu vou falar o que eu acredito. E para elas é bom isso. Eles percebem. Então, assim, eu tenho liberdade para falar o que eu acredito hoje. E eu acho que isso faz muita diferença na aula que eu dou. Para não ficar preso no negócio. Sabe? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Por que eu falo isso? Porque você escuta a aula de alguém, às vezes, e o cara fala, você tem que ter isso.
Você escuta a aula da outra pessoa, você tem que ter isso. Você escuta a aula do fulano lá, você tem que ter aquilo. E no final das contas, se eu pensasse no Lucas lá de 2021, eu não podia ter nada. Não podia ter nada. E eu tive que dar um jeito de fazer funcionar com o que eu tinha disponível. E Lucas, na rapidinho, época. só fazer um ponto sobre isso. Cara, e tem muita gente que se encontra dentro do quadro do Lucas lá de 2020. A maioria. Então, Por isso que como professor eu falo diferente, que é assim, cara, você tem que pensar no que você tem e no que você gosta. Porque o que eu gosto às vezes é diferente do que você gosta. Então eu uso o curso pra quê? Pra pessoa ter contato com os materiais e ela pensar, ó, eu gosto disso aqui pra isso, eu gosto dessa resina pra restauração direta, essa pra indireta, essa pra anteriores, porque eu tenho essas preferências. E aí quando você entende isso, fica mais fácil, porque às vezes a preferência de uma outra pessoa é outra. Então, por exemplo, você tem uma preferência por uma resina, eu tenho a preferência por outra, não significa que uma é melhor que a outra. Significa que são diferentes e maneiras diferentes de fazer, as duas funcionam. Eu acho que a gente tem que entender isso para não ficar nessa coisa desse negócio que essa é o que briga, né? todo mundo tá falando que o adesivo XYZ é melhor, a resina XYZ é melhor, o não sei o que lá é melhor, e não. Eu tive a sorte de dar aula pro Paulo Rodolfo na quinta-feira passada, lá em Caxias. Sexta-feira passada em Caxias. E o Paulo Rodolfo, ele tem um trabalho de acompanhamento de 683 restaurações publicado em 2022 com o Optan e o Rafael Rato Moraes. E desse trabalho eu tenho uma taxa de falha anual das restaurações posteriores de 1%, 1,1%. Muita gente usa esse trabalho para falar que resina dura. Eu uso em um outro ponto, que a minha interpretação é a seguinte, cara, o cara usou adesivo de 1990. Fotopolimerizador de 1990, que era o Versilux, que é um fotopolimerizador halógeno, ele parece um secador de cabelo. Ele usou resina de 1990. É tudo de 1990 e a técnica operatória é de 1990 com um operador que é bom. A taxa é baixa porque o operador é bom, não depende do material. Porque se você parar para pensar, as tecnologias que a gente tem hoje, todas são melhores que aquelas. Se você pegar qualquer fotopolimerizador que existe hoje no Brasil, qualquer um é melhor que aquele. E a restauração é ruim. Entendeu? Porque não Ponto. depende do material. E é isso que eu falo, cara. Quando você pensa, as pessoas me perguntam, Lucas, você usa qual adesivo? Universal. Ah, mas você não acha que se você fizer com Clearfield e o OptiBond FL você vai fazer uma restauração melhor? Não. Porque a literatura me permite dizer isso. E as pessoas ficam nessa briga. Ah, o adesivo tem que ser tal. A resina tem que ser tal. Eu acho que o paciente tem que ser atendido da melhor maneira possível pelo melhor dentista possível, independente do material que ele está usando. Só que aí o que eu entendi dentro desse processo? Existem materiais que facilitam muito a vida clínica e que me ganham Perfeito. tempo. E o meu tempo vale muito. Então eu vou gostar daquilo hoje e eu tenho a possibilidade de usar tudo hoje no consultório. Eu vou usar aquilo porque aquilo me ganha tempo e eu acho que é mais fácil fazer daquele jeito. Ah, Lucas, mas eu não tenho. Você vai ter que passar um pouco mais de sufoco, mas você consegue fazer de outro jeito. Eu acho que esse é o ponto. Que legal, velho. Entendeu? Então, assim, a gente tá entrando num momento, por exemplo, agora de resinas, que aí tem a resina da Care, que é a Simple Shade, tem a EasyMatch, tem a Transcend, tem a Tetric Enceran 2, que são sistemas simplificados, a Bianco da PHS, que são sistemas simplificados de resina. Por quê? Porque elas querem facilitar o processo do dentista. Porque a maior parte dos dentistas vive a clínica comum. A odontologia que tá no Instagram, ela não é pro paciente. O que tá no Instagram é pro dentista. É pro dentista. Não é pro paciente. E as pessoas esquecem disso e começam a se comparar com o Instagram. Quando você muda o foco e entende que aquela odontologia é para o Instagram e não pro dentista, porque eu falo isso, falo assim, cara, o corante que eu coloco é pra mim, não é pro meu paciente. Você falou isso e ficou marcado mesmo. Sabe? Tipo, o meu paciente, ele não tá nem aí se eu vou pôr corante ou não. Pra que eu vou ficar, sabe? Só que é aquela coisa, eu preciso fazer uma coisa que funciona. Claro. Só que o meu objetivo dentro do meu trabalho, dentro do que eu posso entregar hoje, num tempo que é determinado ali, que eu me coloco na mesma condição do meu aluno, que eu preciso atender às vezes 8 pacientes por dia, que é aquela loucura de não dar tempo de almoçar às vezes, eu coloco o corante, eu faço a escultura que eu faço porque eu consigo fazer num tempo que é curto. Porque eu tô treinado pra isso. Só que as pessoas querem fazer isso sem treinar. Cara, eu fiz tudo acontecer. E aí se você pensar pra mim, Lucas, qual curso de resina você fez? Só a especialização. Caraca. Qual curso de cerâmica você fez? Só a especialização. Eu usei a especialização pra mudar minha vida. Então eu falo por isso que eu falo, o Garofalo é a pessoa que me transformou. Porque daí eu entrei lá, saí achando no primeiro dia de aula que eu era um bosta. Falei assim, cara, eu sou muito ruim, eu preciso melhorar a minha vida aqui. E aí qual foi o meu compromisso comigo? 2021, eu falei isso pra mim. E eu carrego isso todos os dias. Eu preciso ser o melhor nisso aqui.
Independente de tudo, eu preciso ser o melhor no que eu me propus a fazer. Não que eu vá ser um dia, mas a minha força tá nisso. E aí entra aquele ponto. Entrei num momento da minha vida que eu preciso dar a volta por cima aqui pra pagar minha dívida. Eu precisava. Eu não tinha outra opção. Eu não tinha opção. Ah, eu não vou trabalhar hoje porque hoje eu tô cansado. Ah, eu quero viajar. Não podia, pô. E aí é a diferença que eu falei da pessoa que quer pra pessoa que precisa. Então eu chegava lá na clínica, a pessoa falava, você tá cansado? Eu não podia descansar, ué. Trabalhava de domingo a domingo. A paciente me ligava às 10 horas da noite. Lucas, meu dente quebrou. Vamos lá na consultório agora. Eu cansei de sair do consultório 1h da manhã. Então assim, a gente tem que entender essas coisas pra conseguir fazer um negócio que funciona, mas principalmente saber que eu vivo e aonde eu vou. Porque o trabalho é ferramenta pra viver a vida que a gente gostaria de viver. Perfeito. Entendeu? E aí as coisas foram acontecendo depois de um jeito que eu cheguei onde eu tô hoje. E, cara, você falou sobre o Instagram, né? E você fala que o Instagram... Você odeia o Instagram, né? É uma brincadeira que eu faço. Cara, eu não consigo te ver ser odiando do Instagram, porque você faz algo tão bonito e perfeccionista ali. Eu queria saber se você teve alguma aula, algum insight, se aprendeu com alguém. Olha que doido. Essa parte é muito doida, porque assim, a Rapidinho, diferença... antes de você falar sobre isso, é que eu sou professor de fotografia. Sim. E, cara, isso é muito importante. Eu ia falar sobre isso. Beleza. Mesmo. A diferença do Lucas, que muitas pessoas não conhecem, é que eu fiz design gráfico. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso técnico em design gráfico lá no Senac, em Goiânia. Que minha mãe me colocava pra estudar, né? Aí eu estudo, vou fazer um curso de design gráfico. E aí eu tenho essa referência de montagem daquela época. Por isso que eu acho que, por exemplo, o curso do Oséias, o curso do Cláudio agora, o It's Design, eles são cursos legais pra quem quer estar no Instagram. Porque o meu Instagram, ele começou a chamar atenção pra caramba. Por quê? Porque a pessoa vê as fotos sempre na mesma posição e montado de um jeito que é, assim, se você olhar um post meu e eu perguntar pra você assim, o que você olha primeiro? Eu sei o que você olha primeiro porque eu faço você olhar primeiro. Que legal. Então, assim, tudo que eu monto, ele não é sem querer. É um trabalho, cara. É isso. É um trabalho. E aí eu não entrego pra outras pessoas fazerem pra mim, por quê? Porque senão perde a minha identidade. Que ficou essa coisa. Cara, quando qualquer pessoa vê os quadradinhos lá, elas lembram de mim, me mandam às vezes, o cara tá usando quadradinho. O cara tá usando não sei o que lá. Aí às vezes eu faço umas coisas, umas montagens, a pessoa copia. Não tem problema de copiar pra mim. Pode copiar de boa, só não pode usar. Acho que usar a minha foto é ruim. Não, isso aí eu também Mas concordo. copiar os negócios que eu faço, pega a sua foto, faz igual lá, eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque o problema não é pra mim, o problema é pra quem tá copiando. Porque o que acontece hoje? Eu acabei construindo uma marca, que o meu nome virou uma marca hoje. Claro. Com relação com o design, né? A pessoa olha aquilo, é a mesma coisa que eu pegar a Pepsi, escrever na fonte da Coca-Cola Pepsi e botar o rótulo vermelho escrito Pepsi, igual é escrito na Coca-Cola. A pessoa vai lembrar da Pepsi ou da Coca-Cola? Ela lembra da Coca, ela não lembra da Pepsi. Sim. Então a pessoa quando vê essas coisas no Instagram de alguém, ela não lembra da pessoa, ela lembra do meu trabalho. Então o meu trabalho está sendo divulgado por outro de uma maneira indireta. Pra mim tá incrível. Perfeito. Então eu acho que a gente tem que criar uma identidade que seja nossa. Que é aquilo, cara, você olha as coisas, você olha o jeito que eu falo, você olha o jeito que eu faço, você olha as coisas que eu mostro. Você é de verdade, né? Querendo isso. ou não. O meu Instagram, ele conversa comigo com o que eu sou. Você olha aquilo e fala assim, isso aqui é a cara do Lucas. A música que você vê lá é a cara do Lucas. Porque eu sempre escutei isso desde moleque, essas coisas, sabe? Então, assim, eu acho que isso que a pessoa tem que entender. Aí entra o outro ponto, que é a fotografia, tudo no mesmo lugar. E aí aquela coisa, né? Eu não tinha grana. Lá em 2021 eu não tinha dinheiro. E eu queria ter alguma coisa pra começar no Instagram, porque eu precisava ter um Instagram funcionando pra ter mais paciente. Eu falei, vou ter que comprar uma câmera. Não tinha dinheiro. Fui fazendo as coisas sem saber como é que a coisa foi dando certo, mas fazendo força pra pagar e até hoje deu certo. Eu terminei de pagar minhas dívidas lá em 2023 já. Então assim, eu tô vivendo uma outra realidade hoje, que aí é o que eu falo. Como eu tenho retorno financeiro hoje, eu sou feliz com a profissão que eu escolhi. E quanto eu não tinha, era um sufoco atrás do outro, que é aquela ansiedade, aquela angústia de começar o mês pensando assim, cara, como é que eu vou pagar as contas do final do mês? Porque você começa já devendo, né? Uhum. Aí você fica nessa coisa, cara, preciso de paciente, preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer agora? Então assim, quando você passa desse momento que você começa o mês sem ter essa necessidade, porque você tem um dinheiro lá que é a sua reserva, cara, a vida muda. É outra vida. Que legal. Então a gente tem que entender isso, né? Mas aí da fotografia, eu não tinha dinheiro. Comprei uma EOS 60D
e uma lente que era uma EF f/1.82, que é uma macro 50mm. Quando eu comprei essa lente, todo mundo virou pra mim e falou assim, Lucas, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que ter uma lente que tem uma, né? Tem que ser de 100mm. A maior parte das pessoas fala isso pra mim. E eu falo assim, cara, eu não tenho outra opção. Por isso que eu falo das receitas. Você tem que fazer com o que você tem a melhor coisa possível. E eu transformei minha vida com uma lente de 50mm. Eu comprei a lente que nem é de 100 ainda, que é a de 85, porque ela já me entrega o que eu preciso, porque eu tenho uma câmera que é cropada ainda. Sim. Então, assim, eu tenho uma lente ali que funciona como uma 120. Legal. Que é a RF85 e eu tenho a R100. Que já me entrega o que eu preciso para apresentar em painéis e tal, não sei o quê, porque eu quero mostrar o meu trabalho de uma maneira que eu não tenho aquela necessidade absoluta, né? Diferente de, às vezes, um professor de fotografia. Sim. Tipo você, o Daniel, que aí tem uma outra realidade com a coisa, sabe? E também é o nosso trabalho, né? A gente tem que entendeu? dar o melhor. É isso. Que é, eu acho que eu penso nisso, por exemplo, o scanner. Fui comprar o scanner. Eu comprei a Prime Scan. Eu não vou comprar um scanner que é o mais ou menos, o médio custo-benefício. Eu vou comprar o melhor de todos, porque é o meu trabalho. Mas o meu trabalho, indiretamente, ele tem relação com a fotografia. Só que a fotografia não precisa. Eu não preciso ter uma câmera de 30 pau pra fazer. Claro. Entendeu? Não. Então, assim, aí o que eu pensei? Cara, eu comprei uma EOS 60D, uma 50mm e um flash da Yongnuo Twin. Preciso fazer isso aqui funcionar. Aí foi funcionando, tal. Quando eu percebi que o problema não estava na lente que eu estava usando e estava na luz que eu estava usando, eu troquei a luz. Que é o principal. Que no final das contas é o que manda. É o que manda. É o que manda. Aí eu troquei a luz primeiro. Aí comprei uma tocha da Godox, a SK302, e comecei a fazer as fotos daquele jeito. E aí, como eu tinha uma 50mm, olha as loucuras que vai acontecendo, né? A foto começou a funcionar. Só que como ela tem uma distância focal que é fixa também, ela não tem aquela coisa da lente, por exemplo, da 85 ou da 100mm, que você consegue focar às vezes você tem em que ir várias um pouquinho distâncias. Vai ter que ir no... Eu tenho que ter 45 centímetros de distância obrigatoriamente. É o máximo que eu posso chegar perto para conseguir ter uma foto que vai funcionar. Eu não posso chegar mais perto do que isso. E eu quero tirar a foto de mais perto possível. Então já é um parâmetro para você... Eu padronizei a distância. Padronizar. Aí quando eu padronizei a distância, eu percebi que eu conseguia padronizar a angulação. Por quê? Porque como o corpo é leve e eu não tinha um flash na câmera, eu seguro o espelho. Então eu faço tudo sozinho. E aí como eu tô segurando o espelho e eu tô segurando a câmera, e o foco eu uso no automático, eu tiro a foto. Porque aí o que eu faço? Eu chego perto. Sobre o foco, é a única coisa que dá para usar no automático, tá? Aí o que eu falo, ó, porque as outras configurações tudo manual, mas o foco eu deixava no automático. Aí eu chego perto, e aí eu vou chegando pra trás, até a hora que dá o foco. Deu o foco, é aquela distância que eu tenho que usar. Perfeito. Aí eu bati a foto. Aí eu fui fazendo isso, eu consegui padronizar as fotografias sem querer. Aí eu passei isso para outra câmera. Hoje eu uso eu seto a distância no começo do tratamento, deixo no manual o foco. E aí eu chego perto, eu chego para trás até fazer aquele brilhinho, que é o brilhinho do foco da mirrorless, né? Certo. Que já não tem mais aquele quadradinho que pisca vermelho. Sim. E aí eu faço a fotografia desse jeito hoje. Caraca. Então assim, eu aprendi sozinho. Por isso que eu falo, cara, o único curso que eu fiz, os únicos, né? Que foram além da dentística, vamos dizer assim, né? Nesse tempo, foi o Isola que Cola, de isolamento. E o curso do Oséias, de foto e design, e o curso do Cláudio, o design, que era no piloto ainda, que era um dia de aula, que foi quando ele deu a primeira aula, quando ele tava pensando em montar o curso. Ele falou, cara, tô pensando em montar um curso, você não quer vir aí? Não, eu falei, vou. Foi dia 7 de setembro de 2022. Legal. E aí, a partir dali, meu Instagram mudou, porque eu falei assim, cara, eu preciso usar o design gráfico pra fazer uma coisa, de contar uma história dentro do Instagram. E eu sempre gostei de contar história, no sentido de eu tenho facilidade de comunicação, sempre tive isso. De conseguir montar uma linha de raciocínio, de não ficar pensando muito no que eu tô falando, de criar uma coisa que é fácil de entender. E aí a coisa aconteceu, eu já tinha o mestrado, fiz a especialização, fiz esses cursos, tinha o senso crítico para conseguir estudar, de não depender só da especialização, aí a coisa foi funcionando, cara. E, Lucas, só sobre falando um pouco da tua história, né? Você tá me contando aqui, pô, cheguei no fundo do poço, aí eu não tinha ferramentas, não tinha dinheiro, eu fui obrigado a fazer. Então, quando você é obrigado a fazer, é o seguinte, cara, eu vou testar, vou pegar o negócio e vou fazer, entendeu? E tipo, fotografia, por exemplo, se você pegar uma câmera, você pegar qualquer coisa ali e começar a fotografar, cara, você vai demorar mais.
Isso é óbvio. Mas você vai conseguir. Mas assim, por exemplo, eu compro o seu curso é justamente para eu passar, não precisar passar por esse... É isso. Eu quero... Que é a minha ideia como professor e a sua também. Que é aquela coisa, cara, vou ensinar o meu aluno de uma maneira que ele não precisa passar o sufoco que eu passei para chegar onde eu cheguei. Ele vai ter que treinar. Fotografia vai ter que treinar a fazer. A restauração ele vai ter que treinar a fazer. As coisas ele vai ter que treinar a fazer. Só que ele precisa entender os conceitos. E sabe onde tá o problema? É achar que eu comprei o teu curso e eu não vou precisar fazer, cara. E aí chega no consultório e dá tudo errado, porque o cara não quer treinar, ele quer a receita de bolo. E aí é o problema da receita, cara. É isso que é o que eu tava falando, porque as pessoas te prometem assim, e eu falo isso no primeiro dia, você lembra? Fala assim, ó, você chegou aqui, você tá esperando que você vai fazer a restauração que eu faço. Você não vai. Se você não treinar, eu vou te mostrar todos os passos pra você fazer. Você vai melhorar já agora. Mas se você não continuar fazendo, você não sai do lugar. Que é o esporte, cara. Por isso que eu acho que o esporte me ajudou. E eu acho que a gente tem que ter isso na vida da gente, sabe? É essa coisa, não dá sempre pra ganhar. Você tem que treinar se você quer ganhar de alguém. E aí o ganhar de alguém é fazer meu trabalho melhor do que eu tava fazendo ontem. Hoje melhor que ontem. Ganhar de você, né? Exatamente. Eu acho que é esse o ponto que faz a diferença. Então eu comecei a entender isso. E aí eu fiz muita força. Eu cansei de fazer dente manequim. E aí eu tenho as fotografias e eu uso isso na aula, que é, cara... Verdade. Você vê a fotografia do primeiro dente que eu fiz na especialização, o segundo dente, aí eu tive o terceiro laboratório de posteriores, aí eu terminei a especialização, eu tive outro dente que eu fiz em 2024. E aí você compara os dentes, você percebe uma evolução absurda. Mas por quê? Porque eu tô treinando e eu tô sabendo o que eu tô fazendo. Só que é isso, cara. Eu acho que a gente... Eu converso muito com o Pedro, achei que fala bastante sobre esse negócio de restauração e tal. É aquela coisa de tipo, eu tenho que fazer uma restauração que ela é funcional, morfologicamente legal, mas a mais simples possível dentro do que é um dente. Então assim, o meu sulco secundário ele é praticamente invisível a maioria das vezes, não fica marcado. Por quê? Porque nos dentes não é assim. E isso me facilita, por exemplo, o acabamento e polimento. E aí o que eu vejo hoje? Uma restauração que é cheia de sulco. Isso dificulta em algumas situações se você faz o suco de uma maneira equivocada. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Se você faz uma restauração que é funcional, cara, você resolveu o problema do teu paciente. E você tem que entender que a resina que você colocou hoje, no retorno desse paciente, ela já envelheceu. Às vezes mais, às vezes menos. Por quê? Porque depende de como o paciente usa. E aí entra o outro problema que eu falo sempre. Cara, a gente esqueceu que odontologia é usuário dependente. Então, assim, para durar, depende de como a pessoa vai usar. Vamos supor que você tem um celular e eu compro o mesmo celular no mesmo dia. Eu coloco capinha e coloco a película. Você não. E você fica jogando o celular, você joga e arrasta e bota ele em cima de pedra e tal, não sei o que, nananã. Qual celular você acha que vai durar mais? Porque, né? A pessoa que usa a película e usa a capinha vai durar mais tempo. Sim. Eu acho que é isso que a gente tem que entender, cara. Eu não vendo um produto, eu vendo um serviço. Perfeito. E quem escolhe o que eu vou vender no consultório não é o paciente, sou eu. E aí ele chega e ele pergunta, quanto tempo dura? Só Deus sabe. Porque depende de como ele usa. Só que aí eu só posso colocar a responsabilidade nele a partir do momento que eu conheço todos os conceitos, que é isso que a gente estava falando. Se eu entendo os conceitos, se eu faço as coisas com os conceitos aplicados da maneira adequada, isso pode ser feito de várias maneiras, porque tem várias interpretações de odontologia que funcionam para cada realidade de cada pessoa. Eu acho que a gente tem que entregar o melhor possível, sempre. Sempre, sempre, sempre. Independente Não da dá condição, para fazer né? gambiarra, entendeu? Certo. Independente da situação que você está vivendo. Mesmo às vezes você está tendo que atender, às vezes em meia hora. Você tem que dar um jeito de fazer uma odontologia que é funcional. Mas eu tenho que entregar uma coisa que funcione. Se eu entrego uma coisa que funcione, entendendo os conceitos que eu estou aplicando ali, cara, resolvi o problema. E aí eu consigo passar a responsabilidade do tratamento pro paciente. Que é aquele, cara, depende de você passar o fio dental e escovar o dente direito. Então, o levantamento de margem, hoje as pessoas estão usando como se fosse a única solução, por exemplo, para margem profunda. E esquecem muitas vezes que para ter uma área menos inflamada, muitas vezes eu preciso de uma escova interdental. Aí você faz o levantamento de margem no paciente que faz, por exemplo, o uso de algum medicamento xerostômico, que não faz uma higiene adequada, e ele não vai escovar o dente direito. Ele não passa nem o fio dental, ele vai usar uma escovinha? Não vai usar, cara. E aí vai falhar. E aí a culpa é de quem normalmente? Do dentista. Mas
É óbvio que é do dentista nessa situação, porque ele não entendeu o paciente. Para esse paciente, muitas vezes é muito mais interessante fazer um aumento de clínico. Não existe certo e errado. Eu tenho que entender quem é o paciente, por isso que eu falo que no meu consultório não é o paciente que escolhe, sou eu que escolho. Eu tenho que entender quem é o paciente, qual que é a melhor solução para ele. Eu posso dar alternativas para a solução ideal. Isso eu posso fazer. Mas o paciente sempre sabe que para ele a melhor solução é aquela. A gente tem que, às vezes, mudar um pouco a postura, porque o paciente questiona muito o dentista que não se posiciona dentro do consultório. Então, a partir desse momento que você entende essas coisas, fica um pouco mais fácil a rotina que a gente vai viver. E aí entender que existem várias maneiras de fazer. Às vezes o cara não faz isolamento absoluto. O cara que não faz isolamento absoluto, ele vai fazer aumento de clínico e resolve o problema. O cara que faz isolamento absoluto, ele tem que respeitar a distância biológica. Não dá pra fazer de qualquer jeito. Então tem que ter ali uma distância da crista óssea até a margem ali de uns 2 milímetros para conseguir fazer o levantamento de margem funcional. Não é simplesmente fazer por fazer, sabe? Não é simplesmente deixar a matriz colada no dente. Tem que ter o perfil de emergência que funciona. Então, assim, a odontologia e a vida da gente, no final das contas, ela é feita de pequenas coisas. Que quando você junta tudo, vira um negócio gigantesco. Só que você tem que saber fazer as pequenas coisas bem feitas. Então, assim, se você não entender isso e não entender que... às vezes, né, aquela frase que eu falo sempre, né, que é o ser dentista demora. Entender que muitas vezes o tempo que você acha que é o tempo que você vai demorar não é o seu tempo mesmo, porque a vida te coloca em outras situações. Você tem que entender que é aquela coisa, cara. Às vezes você tá com uma ideia hoje, que é uma, sei lá, tá vidrado em, eu tenho que ser tal coisa. Por exemplo, se eu tivesse naquele negócio, me formei, quero ser da cirurgia, quero fazer cirurgia, quero fazer implante. Eu quero ser implantodontista. Se eu não tivesse aberto pra uma mudança com 9 anos de formado, eu não ia estar vivendo o que eu tô vivendo. E aí esse é o problema das pessoas, porque daí passa um monte de oportunidade no meio do caminho. Eu ia virar pro Gustavo naquela época e falar assim, Gustavo, que dentística, cara? Vou fazer o que na dentística, bicho? E aí eu entrei na dentística e é aquela coisa, cara. Fiz de um jeito que é aquele negócio. Nunca foi o meu sonho. Não era nem meu sonho ser dentista, bicho. Então, assim, acho que a gente tem que entender essas coisas para aproveitar as oportunidades que passam na nossa frente. Muitas vezes a gente deixa passar porque você tá querendo ser um negócio que não é para você. A vida vai te colocar o que é para você. Que é aquela coisa, cara, ó, isso aqui eu achava que não era para mim, mas no final das contas me leva onde eu quero chegar. Porque o trabalho é a ferramenta pra gente viver a vida que a gente gostaria. Perfeito. E o que eu aprendo com você hoje aqui é que, cara, a gente tem que fazer o nosso melhor nas condições que a gente estiver, né? Sem fazer de qualquer jeito. Sem fazer de qualquer jeito, claro. Mas, cara, olhar pra... se levantar e fazer também, né? Tipo, as pessoas têm preguiça às vezes também. Ou não é nem preguiça, mas se conformam com aquela vida ali, falando, não consigo ser A pessoa sempre nada. arruma algum motivo pra ter dado errado. E nunca o motivo é a pessoa. Perfeito. Então, por exemplo, deu errado a ideia que eu tava tendo. Nunca a pessoa fala assim, cara, deu errado porque eu errei. E normalmente o erro é nosso. Então, minha vida, ela foi andando bem. E ela deu muito errado numa época de 2018 até 2020. Ela deu errado por minha culpa. Por isso que eu tenho essa coisa. E aí eu pintei o cabelo de roxo em 2021 por qual motivo? Cara, eu não tô nem aí porque você tá pensando de mim. Você pode pensar o que você quiser. Você quer gostar de mim, você gosta. Você não quer gostar, você não gosta. Porque eu sei quem eu sou, eu sei pra onde eu vou. Legal, cara. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender essas coisas pra não ficar dependente de validação externa. Quando você precisa da validação do outro, você não vive a sua vida. É difícil. Entendeu? Perfeito. Cara, que conversa maravilhosa. Lucas, muito obrigado por ter vindo aqui. Valeu. Como você falou, cara, a gente sempre tem uma ideia na nossa cabeça, tipo assim, vem a oportunidade, sabe? E a gente fica, cara, será que eu crio um podcast? Será que eu vou? Será que eu vou? E aí eu lanço, cara. Não, eu vou me jogar, vamos ver. E aí, olha quem tá aqui comigo. É isso. É o Lucas, mano. Então, cara, eu tô muito feliz. E eu queria que você deixasse uma mensagem agora pra o jovem que tá saindo da faculdade, sabe? Tá meio perdido. Talvez nem sonhe com odontologia também. Chegou lá, se formou e vai começar a vida. Deixa uma mensagem pra essa pessoa. Às vezes a gente escuta que não dá pra aceitar trabalhar em clínica popular. Às vezes a gente escuta que não dá pra se sujeitar a algumas coisas. Mas a vida que você vive, só você sabe, né? O que você tá vivendo. Mas o principal é, o que eu faria se eu tivesse me formando agora? Eu não tive pai dentista também, então eu tive que fazer as coisas funcionarem. Cara, você tem que se relacionar com pessoas que não são da odontologia pra você ter seus pacientes, querendo ou não.
que esses pacientes são, essas pessoas que não são dentistas são isso. Mas eu acho que o principal é se imaginar onde você quer estar daqui 5 anos. Que foi o que eu fiz quando eu entrei na especialização, que eu tive que recomeçar. Eu pensei comigo, cara, eu quero pagar minhas dívidas, daqui 5 anos eu quero estar com todas as dívidas pagas. Era o meu objetivo. Eu paguei as dívidas e eu me transformei numa coisa muito maior, por quê? Porque eu fiz muita força. E aí o ponto é isso, cara, coloque energia nas coisas que você faz para não entrar no automático, sabendo para onde você tá indo, porque senão você vai sempre viver o automático, que é aquilo, ó. O recém-formado hoje faz o quê? E o cara que é formado há mais tempo também, que tem gente mais velha fazendo isso. O cara, ele entra na clínica 8 da manhã, sai 10 da noite, atendendo no fluxo, às vezes, de 20 pacientes por dia, ganhando uma mixaria. Ou o cara, às vezes, fica mais velho, não tem o paciente que tantos pacientes quanto gostaria, começa a reclamar que a profissão tá difícil porque tá inflado de dentista. Eu recomecei na odontologia em 2021. Já tava rolando isso aqui. E eu transformei a minha história de odontologia por quê? Porque eu faço o que eu tenho que fazer e eu resolvo o problema do meu paciente. Se a gente entender isso, a gente entende que a odontologia ainda é uma boa profissão para quem é bom. Porque tá cheio de cara ruim. Verdade. E o que acontece com a pessoa? Ela trabalha das 8 às 20, chega à noite, aí abre o Instagram, vê um monte de gente reclamando. Ah, a profissão tá difícil, tá saturado, tá não sei o quê, desiste de odontologia, não faz odontologia. Eu acho que pra quem faz isso todo dia tá ruim mesmo. Porque daí a pessoa faz isso na segunda, faz isso na terça, aí assiste uma Netflix na noite, aí acorda no outro dia de manhã, vai pra academia, se Não vai. faz nada pra mudar? Aí é tipo, de segunda a sábado, porque a pessoa muitas vezes trabalha no sábado ainda, vive essa vida. Aí chega o sábado à noite ali, tarde e tal, pensa o quê? Cara, agora eu preciso ter o que a internet fala, né, que é meio difícil de ouvir pra mim. Preciso ter um tempo de qualidade. Aí faz nada no final de semana. Chega a segunda-feira, começa a reclamar de novo e não faz nada pra fazer a coisa mudar. É isso, eu acho que a gente tem que pensar, cara, eu tô vivendo isso. O que eu posso fazer de diferente do que eu tô fazendo hoje pra chegar onde eu quero chegar? Pra fazer as coisas que a minha referência faz. Entender que você vai ter que passar um sufoco, que é camelar mesmo, muito tempo pra conseguir chegar ali. Não foi fácil fazer o que eu fiz. Só que muitas vezes, eu fui dar aula ontem na Eco e o Garol falou isso. Cara, eu não sustentaria o que o Lucas fez. Que é largar tudo pra viver isso aqui. Isso foi a minha escolha. E pra fazer essa escolha eu tive que abdicar de muita coisa que eu gosto. Você não vai fazer só o que você gosta. E aí é entender isso, cara. É saber pra onde que você tá indo e o que que você pode mudar da tua rotina hoje pra fazer diferente. Cara, terminou de atender? Sei lá, vai estudar, vai ler alguma coisa, vai conversar com alguém, vai perguntar alguma coisa pra alguém que é a sua referência, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque daí você começa a movimentar e entrar em contato com pessoas que já estão fazendo o que você tá querendo fazer. Eu acho que esse é o principal, sabe? Pro recém-formado, uma outra coisa que eu faria é um mestrado. O mestrado te ensina a estudar e não depender de curso. E é diferente da especialização, né? Porque a especialização te ensina a fazer clínica. O mestrado te ensina a estudar. E eu acho que saber estudar te coloca numa posição que você não depende da opinião do Instagram. Que é aquilo, ouvir num negócio do Instagram e falar assim, cara, será que isso aqui é assim mesmo? Sabe essa coisa de questionar? O mestrado te faz questionar. Se você não tem esse senso crítico, você vai fazer o que te falarem pra fazer. E muitas vezes o que estão te falando pra fazer não tá certo. Então é pensar nessas duas coisas. Insight. Boa, meu amigo. Eu só tenho a te agradecer. Valeu demais. Muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu quero deixar um recado pra você que chegou até o final desse podcast. Cara, por favor, se inscreve aí no canal. Com certeza vai nos ajudar a ter mais força, sabe? Dar aquela gasolina mesmo assim dentro do tanque, assim, pra gente conseguir ter aquela força pra continuar um pouco mais e trazer pessoas aqui como o Lucas, cara, com essa história de vida que com certeza me deu mais ânimo. Se eu que tô aqui ouvindo isso de você, me deu ânimo assim de... Cara, eu preciso gastar minha vida, meu objetivo tá ligado? é sempre Tô com vontade de sair daqui e trabalhar, capinar o lote. Meu objetivo sempre vai ser esse, mas, cara, é isso. Me dá esse combustível aí, se inscreve, curte, comenta aí, deixa uma mensagem pra gente, que a gente vai conseguir chegar mais longe. E, cara, segue o Lucas Ferradans nas redes sociais. Também, Lucas, deixa a tua... eu tenho um Instagram, que é lucas.ferradans. Aí tem um TikTok lá que eu não uso muito, que também é lucas.ferradans, mas é mais isso aí. Mas eu acho que essa coisa aí, agradecer mesmo o convite, foi bem legal, cara. Eu gosto de falar essas coisas e entender que você não precisa concordar comigo e a minha realidade às vezes é diferente da tua. Só que eu acho que dá pra você pegar algumas coisas, sabe? Tipo, eu acho que o principal é isso. Mas obrigado mesmo pelo convite, viu?
Ótimo. Tem curso esse ano ainda? Esse ano tem Maceió, dias 14 e 15... dias 15, 16 e 17 agora de novembro. Tem Maringá, que tem só uma vaga, que é nos dias 3, 4, 5, 6, que é com a Ana Libório, lá em Maringá, que é anterior e posterior. E aí depois tem a turma de janeiro, dia 15, 16 e 17, se eu não me engano, lá na Barra. Então na capital mesmo, Rio de Janeiro, com o Diogo. E aí, se quiser, depois fala com o Diego. Lá no meu Instagram tem um destaque da agenda lá. E aí tem já os cursos do primeiro semestre do ano que vem, do desse final de ano. E aí tem um botãozinho lá que é info. E aí a pessoa consegue falar com o Diego, que é a pessoa que me ajuda para conseguir ter mais informação dos cursos. Lucas, só te desejo sucesso na tua Valeu. trajetória, cara. Que Obrigadão. você continue aí crescendo. E ele não dá curso só aqui no Brasil, tá expandindo isso aí para o mundo. E, cara, sucesso. Muito Vai obrigado. nessa força aí, com certeza Deus tá contigo. Muito Beleza, obrigado. meu amigo? Fica com Deus Valeu, também. brigadão. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado.